Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu converso com vocês aqui do estúdio da B3, Brasil Bolsa Balcão, no centro histórico da cidade de São Paulo. É aqui que foi fundada a cidade de São Paulo, é, lá naqueles anos de 1500 e qualquer coisa. Bem, você sabe que o programa você pode assistir pela Parabólica, ao mesmo tempo pelo Facebook, a rede. E agora, boa tarde também para os senhores assinantes da Claro TV e da NET TV. E uma semana depois que vocês assistirem essa ótima entrevista que eu vou fazer agora, essa entrevista vai para o canal do programa Mercado Futuro no YouTube. E lá ficará para a sua consulta, para você ver, enfim. Não há motivo para perder o programa. Se perder, você tem como ver de novo. Bem, o negócio é o seguinte, o Brasil é o maior produtor de café, vocês já sabem, o maior exportador de café, vocês já sabem. E o Brasil, na minha modestíssima opinião, o Brasil é um país que produz café com regras bastante rigorosas de todos os aspectos, trabalhistas, ambientais, Código Brasileiro, Código Florestal Brasileiro. Eu não conheço nada mais rigoroso no planeta. E tem uma entidade que foi criada aí que chama Global Coffee Platform, Plataforma Global de Café, que está fazendo um trabalho de sustentabilidade na cafeicultura brasileira. E algumas entidades se juntaram a essa plataforma e fazem já alguns trabalhos de sustentabilidade. O de hoje, que eu acho que nós vamos conversar aqui, é um sobre inclusão digital, que é um programa que eu já conhecia, feito pelo Conselho dos Exportadores de Café. Quem vai falar se eu estou certo ou estou errado é a engenheira agrônoma, mestre e doutora em meio ambiente, formada pela Exalc USP, que é a gestora de sustentabilidade do Secafé. Trata-se dessa moça que está aqui ao meu lado, Lilian Vendrameto. Muito boa tarde. Boa tarde. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Eu queria, sim, antes de você começar, daqui a pouco vai passar um vídeo aí atrás que é sobre o que nós vamos falar. Então, vocês não vão ouvir nada porque está sem áudio, que nós cortamos o áudio. Mas vocês vão ver aí a Lilian enquanto ela explica para nós. Conta aí essa história do Secafé e o que é isso aí. Então, na verdade, esse programa, né, que chama Produtor Informado, que é a nossa parceria junto com a Plataforma Global, ele começou há muitos anos, em 2006. E esse programa, ele se baseia, na verdade, na inclusão digital, junto com uma aula, na verdade, né, teórica e prática, sobre boas práticas agrícolas para a produção de café. Esse programa é voltado para os pequenos produtores, assim, bastante pequenos, e para as pessoas que não têm um envolvimento com a tecnologia, né? Eles não entendem como manejar um computador, como utilizar essa ferramenta para melhorar o sistema de gestão da propriedade, melhorar a produção, né, em si, entender como que isso poderia ser inserido dentro do dia a dia da propriedade, e até pensando na sustentabilidade, né? Então, que as boas práticas agrícolas aliadas à ferramenta da tecnologia, pensando no computador, né, individual, ela pode melhorar muito vários fatores dentro da propriedade, né? Desde a gestão em si, pensando no custo de produção, as melhores ferramentas podem ser usadas, desde os fertilizantes, os adubos, os agrotóxicos e por aí vai, até a parte da comercialização, passando também pela previsão de clima, quando devem ser aplicados os produtos, de que forma ele pode fazer isso, pensando em minimizar o uso desses insumos, né, usar realmente no momento correto, na época correta, e quando isso vai ter um aproveitamento pela planta do café, né? Isso, a partir do momento que ele tem internet, né, não sei se todo lugar tem, ele tem qualquer informação, né, sobre a lavoura e sobre outras coisas, né? Não é isso? Hoje o que eu fui fazer outro dia? Já vou começar a falar bobagem. Eu queria fazer sei lá, um bolo de carne, alguma coisa assim.
Foi você no bota Google. lá no Google, bolo de carne aparece É. 3.000 receitas. A ideia é mais ou menos essa. Quer dizer, ele pode ver o princípio ativo do defensivo, pode ver qual é tem clima, tempo, tem essas coisas todas. É por aí o caminho é esse? Além da internet, né, que acho que todas as informações possíveis estão disponíveis, até para as novas ferramentas, né, produtos biológicos, período de carência, exportação, preço do valor do café exportado, do café no comércio interno. Tudo isso ele tem acesso fácil com a internet e isso é um dos assuntos da própria aula que ele tem, né? Ele aprende a manejar isso de forma rápida e fácil. Mas ele também tem acesso a planilhas do Excel para ele montar sobre custos, sobre planejamento. Ele consegue segmentar os talhões de café, entender o que ele aplicou, quando, quanto choveu, para ele ter um planejamento mais, vamos dizer, mais apurado da como que vai ser a colheita dele, entender melhor da cultura que ele está plantando. E quem dá essa aula para eles? São técnicos que vocês contratam? São técnicos, né? Geralmente são engenheiros agrônomos e que estão ligados à cultura do café. Então, já entendem, eles passam por um treinamento que a plataforma global, ela dá esse treinamento que é muito interessante. Eu participei recentemente de um desses treinamentos. E a abordagem é sempre bastante dinâmica, assim, para que o pequeno produtor se sinta incluído. Então, a tecnologia ela é mostrada de uma forma bem fácil e bem do princípio, para que ele consiga entender que além de ser simples, ele consegue fazer isso sozinho depois que ele terminar o curso. Isso utilizando a linguagem bem básica e exemplos do dia a dia sobre o café e sobre a gestão. Como ele vai treinando ao mesmo tempo na aula de informática, ele já vai conseguindo incorporar esses procedimentos básicos, como ligar e desligar um computador, coisas bastante simples para a gente, mas que para o pequeno produtor numa zona rural, muitas vezes ele não teve essa aula, ele usa o telefone, às vezes usa a internet um pouco no telefone, mas o computador ele ainda não tem não sabe direito como manejar e muitas vezes deixa de usar, né? Nós já continuamos, já foi um bloco. Você achou que era muito tempo, mas já foi um. Daqui a pouco vem o segundo. Eu converso com a engenheira agrônoma, a doutora, eu só chamo de doutora aqui quem fez doutorado. Quem sai da faculdade é bacharel, não é isso? Gostei de ver. Mas aqui, Lilian Vendrameto é a doutora gestora de sustentabilidade do Secafé. Nós voltamos já. Vamos lá. Ok, eu estou de volta ao programa Mercado Futuro, o estúdio é da Brasil Bolsa Balcão B3. A entrevistada é a doutora Lilian Vendrameto, gestora de sustentabilidade do Secafé. Contando para nós o primeiro bloco, muitíssimo interessante. Bom, eu já imaginava que ia ser bom. Desse programa que o Secafé mantém e que está agora dentro da plataforma global de café. Quer dizer, o produtor, por exemplo, se operar em bolsa, aqui na bolsa, a questão fundamental, a primeira coisa que você tem que fazer é saber quanto custa produzir. Senão você não pode vir aqui, né? Você não sabe quanto custou, você vai comprar ou vender a que preço. E isso que eu achei mais interessante, porque o meu negócio é mais economia, é agroeconomia. O produtor aprende a calcular custo lá, o que gasta com defensivo, ele aprende nesse curso. Sim, na verdade, Legal isso. Ele aprende a usar o Excel, né? E o Excel é uma super ferramenta de gestão, até usando os comandos mais simples, né? Acho que assim, quando a gente visita um pequeno produtor, o maior desafio é fazê-lo entender que aquilo deve funcionar como empresa. Que ele mora dentro da empresa, mas a produção dele é como uma empresa. Então ele tem que entender tudo que entra e tudo que sai. Né? E entender os valores, os preços e precificar tudo o que está acontecendo. Então, até o serviço dele deve ser precificado. E muitas vezes, quando ele é pequeno produtor, isso fica um pouco distante. Ele não consegue visualizar isso de uma forma planejada e como se fosse de fato uma empresa, que ela é, né? Então, o primeiro desafio que a gente tem com os pequenos produtores é justamente esse, a gente conseguir que ele guarde todas as notas fiscais, que ele coloque essas informações disponíveis, pode ser num caderninho, mas que depois ele vai passar limpo para a planilha do Excel. E dessa forma ele consegue visualizar
que ele pode fazer estoque de alguns produtos, outros ele não deve até, porque ele não sabe se ele vai usar. E ao longo de um período de tempo, que pode ser uma safra ou 2 safras, ele consegue ter um incremento de produção e um declínio do custo de produção. Isso é excelente. Quando você fala de pequenos produtores de áreas de até 5 ou no máximo 10 hectares, é a diferença que ele tem de ganhar dinheiro ou não ganhar dinheiro nenhum, né? Então, acho que faz toda a diferença. Tá, deve ser difícil porque a gente mesmo tem essa dificuldade. A gente devia ser um pouco empresa como pessoa física, né? Sim. Saber quanto gasta, no que gasta, etc. E tal. O cara está acostumado lá, trabalha ele, a mulher, Os filhos. os filhos e tal. Ele enxergar isso como empresa realmente deve ser um grande desafio. Mas você já tem exemplos de coisas que aconteceram boas com pequenos produtores, né? São milhares que você já atendeu. Sim. Né? Na verdade, eu queria até contar um pedaço da história. Vamos lá. Porque nós começamos em 2006 e o Secafé trabalhava de forma independente. E a GCP, né, a Plataforma Global de Café, ela foi convidada a participar em 2016 e daí nós mudamos o sistema. Então foram incorporados novos itens, mudamos a cara do programa e hoje temos em torno de 5 mil, mais de 5 mil, acho que um pouquinho, 5.100 produtores que já participaram. E nessa nova versão, né, ao todo com essa história que foi para trás também. E o que é interessante é que a gente conseguiu criar alguns indicadores para mostrar que tivemos mudança no comportamento da família. Então, que essa forma mais organizada de ver a produção e trabalhar a produção já mudou a condição de vida dessas pessoas. Então, elas se sentem mais, como eu vou dizer, talvez confortáveis, talvez mais felizes até de trabalhar com uma cultura que tem um rendimento melhor, porque ela entende os momentos corretos de fazer todas as aplicações e todas as entradas que ela precisa ter dentro do café, né, do plantio. E é especificamente para pequeno produtor? Sim. Médio, não? Não, porque na verdade o médio e o grande de jeito nenhum, mas o médio ele já tem acesso, né, ele geralmente já usa o computador na propriedade ou até no dia a dia, né, para acessar a internet. Diferente do pequeno, que esse pequeno que eu estou dizendo, ele não tem, poucos sabem ligar e desligar o computador e fazer alguma ação básica, como ler e-mail. A grande maioria não sabe nem isso. Então isso muda a vida da pessoa, né? Ela se comunica melhor, ela acompanha tudo melhor. É muito interessante ver essa mudança que tem, né? É bem um ponto de mudança, muda a vida em todos os aspectos. Legal, né? Esse negócio. Você está falando que não sou o pequeno produtor que nem sabe ligar e desligar o computador. Eu lembrei de uma história de um dealer, né, que eu tive. Lembra na época que tinha disquete? O computador abria aquilo lá. Ele contou que uma vez, quem não conhece, alguém telefonou para ele e falou assim: Julo, era o apelido. O que foi? Meu computador está com problema. O que foi? Aquela bandejinha de pôr copo quebrou. Aí a bandejinha de pôr disquete e o cara põe o copo. É bom, porque era portátil, retrátil. Tinha né? sua função. A ideia para o Secafé, por exemplo, o que o Secafé, além de ser um trabalho importante, um trabalho necessário e tal, tem algum fator que eu desconheça pelo qual o Secafé faz essa inclusão? Isso é o que? Politicamente correto? Os compradores de café gostam de ter notícias desse tipo? Enfim, não sei. Na verdade, eu acho que assim, projetos como esse, que são sociais e ambientais, se eles conduzidos da forma correta, eles só trazem benefício para todo mundo, para a cadeia inteira. Nós vamos ter um café de maior qualidade, o pequeno produtor vai ter um rendimento melhor pelo seu café. Então, a relação dele para onde ele vende, que talvez se ele não faz parte de um sistema de exportação, que seja para o mercado interno, para uma torrefadora, ele vai conseguir um rendimento melhor, porque ele vai ter uma qualidade melhor. O café é uma cultura muito interessante, eu até costumo falar nas reuniões que eu estou apaixonada pelo café, porque assim, é uma cultura que você faz alguma melhoria no sistema de produção e você já vê um incremento na qualidade com uma resposta na próxima safra.
Diferente das grandes culturas, que isso já está em patamar de qualidade, de rendimento e qualidade, que é difícil você ter ganhos, o café não. O café você está descobrindo, tem um universo muito grande, os microlotes, você fazer microfermentação. Então é muito interessante. E esse universo está sendo aberto também para os pequenos produtores quando ele está tendo acesso a essas novas formas de comunicação, como é a internet, né? Para descobrir as sacas, quanto custa. Aí, quando ele percebe uma saca, por exemplo, de café fermentado especial, ele consegue começar a perceber que, peraí, se eu melhorar meu sistema de produção e tiver qualidade, eu consigo ter um rendimento melhor. Então, isso desperta e faz com que ele tenha interesse e fique engajado em cada vez melhorar. Isso acho que é bom para todo mundo, para a cadeia inteira, né? E, claro, o Secafé fica muito feliz de ver que os nossos projetos socioambientais estão tendo resultado. Então, isso para a gente é maravilhoso. Doutora Lilian Vendrameto, gestora de sustentabilidade do Secafé, nós vamos mais um intervalo, depois a gente arredonda a conversa. O intervalo, voltamos já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro, converso com a doutora Lilian Vendrameto. Ela é gestora de sustentabilidade do Secafé, que tem um projeto, um trabalho que já não é projeto, já é um executado, né? Ou em execução, que começou com inclusão digital. A propósito, um pouco antes, a Lilian ainda não estava no Secafé, um pouco antes de começar a inclusão digital, o Secafé divulgou um código de conduta dos exportadores lá, muitíssimo interessante, que tinha a ver com os importadores também, né? Bom, Lilian, vamos lá, vamos terminar essa conversa aqui. Me parece que agora eu entendi um pouco melhor. Eu achava que o negócio da inclusão digital, primeiro iam as crianças na escola, começou com a escola, né? Mas agora vocês já estão com os pequenos produtores. E esses da escola, no fim de semana, abrir a escola para os pais irem aprender e tal. Pelo que eu captei da mensagem, mestre William, é um pouco mais abrangente do que eu imaginei. Tem um foco social mais interessante, quer dizer, deixar o cara melhor informado. É isso mesmo, né? Sim. Essa é a ideia. Com certeza. Você me disse que queria falar de Rondônia no intervalo, então o que está acontecendo em Rondônia? Então, na verdade o programa chama Programa Produtor Informado justamente porque trabalha com informação, né? Com tecnologia de informação, tudo a ver. Isso fez uma apresentação, já pode me substituir nas apresentações. Quem, eu? Já está sabendo tudo. Quase tudo, não, vamos ver. Rondônia. Rondônia é um novo estado, é um estado que está crescendo vertiginosamente na produção de café robusta, que antes era privilégio só do Espírito Santo. Rondônia entrou nessa, a Embrapa desenvolveu variedades, isso só para eles saberem o geral. O contexto. É um novo polo para café. E lá a doutora Vendrameto também já está lá com o seu computador, vamos ver o que ela faz lá. Em Rondônia, na verdade, eu fiquei assustada positivamente, fiquei encantada com o lugar, porque eu só conhecia Porto Velho, quando eu fui para o interior, para Cacoal, né? Eu vi uma explosão assim, de muitos produtores, pequenos produtores que produzem robusta, há robusta de qualidade, diferente do que muitos pensam, temos robusta de qualidade, temos o concurso lá, o Concafé, que é o concurso estadual de cafés de qualidade. Eu participei esse ano para fazer o lançamento do Produtor Informado não é a primeira, mas a gente quer dar um destaque para a aldeia do Suruís. Então, são dentro de uma comunidade indígena que a gente vai fazer um produtor informado lá dentro. E são índios que produzem café. E alguns indígenas, eles ganharam prêmio de qualidade. Então, assim, mostrando que além de produzir café, eles produzem café de qualidade, o que é muito interessante. E o município de Cacoal, né, um município que antigamente se produzia cacau, por isso o nome, e hoje ele tem a grande produção e o que faz girar o município é a produção de café robusta. São pequenos produtores, então a gente acredita que tanto as turmas que teremos de produtor informado, junto com a Emater, na aldeia indígena,
e também as que teremos na cidade, a gente vai conseguir melhorar o sistema de produção para justamente dar esse incremento e essa melhoria na qualidade para eles conseguirem fazer café de qualidade e terem um rendimento melhor. Essa coisa que você falou é outra, não é que seja tão novo, mas mal explorado, pelo menos pelos grandes veículos de comunicação. É que já começou no Espírito Santo e agora já está em Rondônia. Se produz robusta de altíssima qualidade. Sim. Não sei como, mas produz, né? Sim. Você vê isso, tem lá em Rondônia, né? Sim, tem até a qualificação dos cafés, né? Os atributos que são específicos do robusta. E o que é interessante, assim, nós brasileiros, nós desconhecemos até muitos os estados do norte, né? Até como funciona o estado, que tem a dinâmica é diferente, né? Dos estados aqui do Sudeste. Mas as pessoas, muitas delas saíram do sul e sudeste do país e foram para lá. Então, a forma de viver, o clima, as pessoas são diferentes, mas são pessoas assim encantadas com o solo, apaixonadas pela terra e com muita vontade de tirar seu sustento dessa produção. Então é muito interessante, assim, até para visitar é um local interessante. Fala, perdão. E até algumas cafeterias estão nascendo por lá, temos algumas receitas, temos alguns chefes que estão trabalhando o robusta em algumas sugestões de receitas. Então, assim, a inovação também está lá presente, que é muito interessante, né? Apesar de ser um estado afastado, já está na ponta do iceberg. Afastado de quem, né? Afastado de nós, de São Paulo, mas não... Bom, conforme prometido, hoje, não sei, ele me avisou aqui, já que tem 2 minutos de programa. Então vamos fazer uma sessão rápida. Isso estou brincando com a Lília, que esse programa aqui, televisão para mim é uma coisa lúdica. Você pode falar de assuntos sérios e tal, mas não precisa ser carrancudo, pode dar risada e tal. Então nesse último minuto de programa, Lilian Vendrameto, esta é sua vida. Não, nós temos 1 minuto, não dá para perguntar mais nada. Eu quero te agradecer, espero que você tenha gostado do programa. Quando é a primeira vez que vem, que é o seu caso aqui comigo, eu me comporto. Ainda assim já estou falando de Lilian, esta é sua vida. Mas depois que eu relaxo, menina, aí se segura, tá bom? Muito obrigado, sucesso aí pro seu programa. Espero voltar, eu fui recentemente a Rondônia. Quando eu voltar, eu vou querer ver esse negócio de café lá. Você falou que eu fiquei encantado. É um estado muito interessante. Muito. Interessante também conhecer a aldeia do Suruís. Suruís? Suruís. Legal. São nativos de lá. Em Rondônia, eles têm 3 biomas, né? Eles têm Cerrado, Floresta e Pantanal. Você viu isso? Eles têm tudo. É um estado interessantíssimo. O maior produtor de leite, a mussarela que a gente come aqui, acho que o leite vem de Rondônia. Obrigado, o tempo acabou agora, já me deram um pito aqui, tá bom? Eu que agradeço. Muito obrigado. Gente, segunda a sexta, Mercado Futuro no ar. Até o próximo, tchau.